Meus queridos amigos, senhoras, senhores, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Hoje é dia 13 de fevereiro de 2022. Nós temos falado nessas últimas vezes sobre um problema que tem envolvido a nossa população e que eu pude intitular os vídeos de enganados e também experimentos. Eu agradeço pela visualização que eles tiveram e a seriedade com que vocês receberam aquela informação de nossa parte. E eu quero retornar a falar com vocês uma palavra de esperança. Essa semana, ouvindo o pastor Cláudio Duarte em uma de suas mensagens, ele disse alguma coisa muito importante. Ele disse que a igreja está vivendo um período tremendo. É o período mais maravilhoso em que a igreja atual poderia viver. É o momento em que começa a perseguição e onde o Senhor da Seara vai separar o joio do trigo. Então este é um momento de grande expectativa. E ali então nós poderemos ver quem realmente são os verdadeiros cristãos. Não posso deixar aqui de registrar uma nota de repúdio à invasão da Igreja Católica em Curitiba por elementos do Partido Comunista e do Partido dos Trabalhadores, sendo que o vereador que foi preso é do Partido dos Trabalhadores. E essa será a tática que eles irão adotar para conseguirem o poder. Eles não chegarão ao poder pela força, pelas armas ou pela caneta, mas eles poderão chegar ao poder pela bagunça que eles vão fazer nesse país, invadindo as igrejas, e especialmente aquelas que têm mais de 1000 pessoas, interrompendo cultos e tentando convencer aqueles incautos que pouco ou quase nada ainda conhecem a respeito do comunismo, a se tornarem como eles e seguirem uma bandeira vermelha. Então eu quero alertar aos meus amigos que estão me ouvindo. Jesus Cristo, ele foi muito claro nesse sentido, quando disse que todos aqueles que o seguirem devem carregar sobre si uma cruz a cada dia e segui-lo. E quem não fizer isto não é digno dele. E daqui para frente, eu imagino que as coisas o trato para com as coisas de Deus, e especialmente com a menina dos olhos de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela será muito atroz e cruel. E é interessante, e eu fico muito contente e feliz e extasiado, quando eu lá no Evangelho de João, no capítulo 17 e 20, Jesus, na sua presciência, sabendo tudo do passado e do que viria no futuro, naquele tempo, há mais de 2000 anos, ele orou assim:
e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Ele orou por mim, ele orou por você, que ouviu a palavra de Deus e o aceitou como Salvador, não o rejeitou por ter passado por uma cruz, mas feliz pela sua ressurreição agora se propõe a segui-lo e a pregar o seu nome e falar das suas maravilhas. A minha geração, a geração de quem já está com mais de 70 anos, teve oportunidade de ler e ouvir falar muito do Criador. Mas os jovens não tanto. E a esses jovens eu quero deixar com vocês uma palavra dita por um sábio, e a Bíblia registra que este foi o homem mais sábio que pisou na terra, chamava-se ele Salomão. E ele, escrevendo lá em seus livros, possivelmente lá das suas reflexões à noite, ele escreveu um conselho para os jovens. E ele diz assim: lembre-se do teu Criador nos dias da sua juventude. Lembre-se do teu Criador nos dias da sua juventude. Antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá: não tenho neles satisfação. Muitas pessoas dizem de que a idade em que eu estou, a velhice, já com 70 anos, 75 anos de idade, nós estamos na melhor idade. É um ledo engano. A velhice, ela não é boa. A velhice, ela traz limites que quando atrás, com 20, 30 anos atrás, eu não sentia. Muitas coisas que eu gostaria de fazer agora e que eu fiz no passado, eu já não as posso fazer por causa dos anos que chegaram difíceis, e eu chego às vezes a dizer: não tenho neles satisfação. Não fosse a presença de Deus em meu coração, não fosse a presença de Jesus Cristo em meu coração, não haveria motivo para continuar. E continua Salomão dizendo: antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Vejam, senhores, eles estavam falando aqui sobre a visão. Você, nessa idade da velhice, você escurece os olhos. Muitos ficam até cegos. Vem a catarata, você a retira, mas o sol e a luz, a lua, as estrelas e as nuvens já não têm mais as mesmas cores. E você não pode mais apreciar a beleza que ocorre depois de uma tempestade.
E quando ele fala assim, quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados. Esses guardas da casa a que ele se refere aqui, elas são aqui as suas duas pernas que você tem hoje e que você corre 5, 10, 15, 20, 30, 40 quilômetros. Você faz uma maratona e você não sente cansado e você nem se sente encurvado. Mas quando os anos chegam, se curvam, as pernas já não mais querem obedecer o cérebro, você já não mais pode correr. Os guardas da casa, as pernas, muitas começam a tremer, não de medo, mas pela própria velhice. E ele continua assim dizendo: e pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaraçado. Os moedores a que ele se refere aqui, eu entendo que são os dentes, que a partir de uma certa idade, se você não cuidar dos seus dentes, eles cairão. Eles serão poucos. E aí vem a dificuldade para você mastigar melhor os alimentos e assim por diante. E ele fala: e aqueles que olham pelas janelas enxergarem o embaraço quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem. E ele está aqui se referindo ao som, ao ouvido, à audição. Quando o barulho das aves o fizer despertar mais o som de todas as canções, lhe parecer fraco. Nessa idade, quando falam comigo, na maior das vezes, tem que se falar de perto, e para que eu possa entendê-las perfeitamente, eu preciso estar olhando nos seus lábios. E aí então eu as entendo. Quando me chamam de um espaço um pouco maior e querem falar comigo de 5, 10 metros, eu não ouço. Eu tenho que ir até perto para poder ouvir. E ele continua: quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira e o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar. Ele usa uma palavra medo, que é uma palavra que eu já disse a vocês, que não faz parte de meu vocabulário, porque eu aprendi de meu pai que eu não devo ter medo de nada. Mas Salomão, ele diz assim, que a altura, ela causa medo. Você já não mais quer subir uma escada de medo que venha a cair. Você já não mais quer atravessar uma rua em qualquer ponto, a não ser naquelas faixas destinadas a pedestres, de medo que um carro venha a te pegar. E aí então Salomão conclui o verso dizendo: quando florir
a amendoeira e o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar. E eu entendo que ele esteja querendo dizer de que há um momento na vida em que você, de tão velho, já não mais liga para nada. Tanto faz como fez. Haja o que houver, você está pouco ligando. Você está pouco se importando com isto. Se o gafanhoto acaba com a agricultura, com as suas plantas, com aquilo que você, na mocidade, plantou, você não tem mais nada a perder. Quando você perde o desejo em querer comer alguma coisa boa, o desejo em querer fazer um passeio agradável, o desejo até mesmo de estar com a esposa. Esse desejo, com a velhice, ele já não mais se desperta e você já não sente mais nada. Aí ele fala assim: então o homem se vai para o seu lar eterno e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Eu, quando nasci, eu vim de Deus. Eu vim de Deus. E agora, quando eu for levado ao pó, a minha alma, o meu espírito, voltará para o lar eterno, se Jesus Cristo estiver em meu coração. Quando eu nasci, eu creio que as pessoas que estavam em volta, ou que estavam ali aguardando a minha chegada, eles choravam, mas choravam de alegria por eu ter chegado. E agora, quando um dos nossos partem, nós pranteamos, nós choramos a sua partida, quando deveria ser o diferente. Há alguns costumes no Oriente, e me faz lembrar agora os japoneses, quando nasce uma criança, eles choram de tristeza pelo que ela vai enfrentar nesse mundo. E quando um japonês morre, eles se alegram, eles fazem a festa, distribuindo bolinhos de arroz, como querendo dizer: olha, festejemos, porque aquele que está ali no caixão voltou para o seu lar eterno. Sim, lembre-se dele. Sim, meu jovem, lembre-se do Criador nos dias da tua mocidade. Antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace
junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço. E aí então, esse cântaro quebrado transforma-se em pó, e o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Quando lemos lá em Gênesis, nós vemos que o homem foi a última coisa que Deus criou. E todas as coisas Deus criou através da sua palavra. Haja luz e houve luz, haja água e houve água, haja divisão entre terra e água e houve a divisão entre terra e água, haja sol, haja lua, haja plantas, haja aves, haja animais. Mas quando foi para fazer o homem, não, foi diferente. Ele pegou o pó da terra, transformou em barro com as suas mãos, e ele fez ali um boneco de barro estendido. E aí, pronto, aquele boneco, ele viu que tudo estava perfeito, estava bom. E ele fala: bom, mas agora eu tenho que dar vida a este boneco. E naquele barro, feito a forma de um homem à semelhança dele, ele sopra em suas narinas, e aquele boneco toma vida, toma corpo, senta-se, põe-se de pé, e aí então está a criatura mais perfeita de Deus, feita pelas suas mãos, de sorte que hoje eu tenho aqui em meus braços, em meu corpo, as digitais do meu Deus que me fez, e você também as tem. E ele foi, através desse sopro, ele injetou em nós o Espírito vivente e nos deu uma alma que dá um sentimento ao nosso coração, que nós pensamos que nós sentimos aqui, mas nós sentimos antes aqui, em nosso cérebro. Aí ele diz assim, o Salomão: o pó volte à terra de onde veio. E esse Espírito que Deus soprou em nossas narinas, agora ele vai sair deste corpo e vai voltar para Deus que o deu. E ele continua na sua meditação, na sua reflexão, e ele, pensando em tudo isto, ele diz assim: tudo não tem sentido, nada disto tem sentido, nada faz sentido, nada faz sentido. Estas foram as conclusões deste sábio Salomão. Mas ele faz uma advertência aqui nesta passagem de Eclesiastes, capítulo 12, e bem no versículo 12 ele diz assim: cuidado, meu filho, cuidado, meu filho, nada acrescente a eles. Não há limite para a produção de livros, e estudar demais deixa exausto o corpo.
E ele conclui assim: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão que eu tiro dessa reflexão. Ele dizendo: eu digo também, juntamente com ele, tema a Deus. Estou falando com você. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Quando ele está dizendo aqui, pois isso é o essencial para o homem, ele está querendo dizer que isto só é o que restará para o homem, porque o seu corpo vai para o pó, mas a sua alma, o seu espírito, ele terá um rumo, depende aquele que você escolher. Se você escolher estar com Jesus Cristo, não rejeitar o seu sacrifício na cruz, aceitar Jesus no coração, abrir a porta para que Deus faça ali morada através do seu Espírito Santo, que hoje está aqui presente, você terá apenas mais uma opção, que é a de ir para um lugar de tormento. Isto é muito importante para você. E ele termina no versículo 14 dizendo: pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito. Veja bem, tudo o que você fizer nessa vida, Deus trará a julgamento. E ele acrescenta, inclusive, tudo aquilo que está escondido. Tudo aquilo que você tenta jogar embaixo do tapete, seja bom ou seja mal, ele vai aparecer. Por isso, eu recomendo a você: procure conhecer a Jesus. Se você ainda não o conhece, leia a palavra de Deus e nela você encontrará a vida que é Jesus. Procure uma igreja que seja mais próxima de sua casa, que pregue a Bíblia Sagrada na sua inteireza, como ela foi escrita, sem deturpação. E você encontrará Jesus. E Jesus disse assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Eu vim para que tenham vida. Eu vim para que você tenha vida. O bem maior. O que mais importa para você. E você tenha esta vida em abundância. Ele, Jesus, disse: eu sou
o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E ele provou isso quando deu a sua vida, e ele disse: a minha vida ninguém me toma, senão eu livremente a der. E eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. E pelo meu sangue elas serão lavadas, porque eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, e isso não vai demorar muito, ele sabe quem são aqueles que realmente são fiéis a ele. E ele diz assim: assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Meus queridos amigos, meus irmãos, pensei muito nessa palavra de esperança que eu transmito a você nesta tarde. Que Deus te abençoe muito. Abra a tua mente e o teu coração para entender os desígnios que Ele tem para você. Ele só tem pensamentos de bem e não de mal. Deus te abençoe e até uma próxima vez, querendo Deus. Se o meu nome for chamado porque a minha senha chegou e eu irei agora. Mas quando Jesus voltar, eu subirei primeiro, porque ele disse que os mortos ressuscitarão primeiro para serem arrebatados, e depois aqueles que estiverem vivos. Pensem nisso. É o que de mais importante existe nessa vida. Nada você levará desta vida senão a presença de Jesus em seu coração. Muito obrigado. Deus te abençoe e até a próxima vez.